Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, e hoje vamos trazer o último assunto, o último tema do assunto que nós estamos pregando aqui no nosso canal sobre o novo nascimento. Já pregamos cinco sermão sobre esse assunto, né? E hoje vamos trazer o último e vamos dar um tempo e vamos entrar em outros sermão, em outras áreas, em outros assuntos. E quem sabe que futuramente a gente pode voltar novamente para esse assunto, porque tem muito material. Tem muito material sobre o novo nascimento que foi entregue pelo nosso profeta, o sétimo anjo, o irmão Brana. Muito bem, eu quero convidar vocês para a escritura, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8 e o versículo 9 de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 8 ao 9. E antes da gente ler, eu queria pedir para vocês ainda, que você que já entrou no meu canal, já visitou, mas não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, dê o like, certo? Aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom, meus queridos? Muito bem, Romanos, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preste bem atenção aqui, meu irmão, viu? Versículo 8 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus abençoe a sua palavra e ilumine nossos corações. Muito bem, então baseado nessas escrituras de Romanos capítulo 8, versículo 8 ao 9, hoje eu quero falar sobre o novo nascimento e os dois grupos. Esse é o nosso assunto hoje, o novo nascimento e os dois grupos. Muito bem, agora eu queria que vocês prestassem bem atenção, irmão, que esses dois grupos, preste bem atenção no que eu vou falar. Esses dois grupos, eles não se cumprem dentro do sistema religioso. Não. Esses dois grupos, eles não se cumprem dentro do sistema religioso. Aí você diz assim, e qual é o sistema religioso, meu irmão Jailson? Ora, Igreja Batista, Igreja Universal, Igreja Deus de Amor, até o próprio Tabernáculo da Fé e outras igrejas. Esses dois grupos não se cumprem dentro desse sistema religioso. Esses dois grupos se cumprem fora de todo esse sistema religioso. Sabe por quê, irmão? Esses dois grupos não se cumprem dentro do sistema religioso, porque o profeta disse na mensagem, a palavra falada e a semente original, segunda parte, que as denominações, ele chega a dizer assim, os protestantes, e a gente sabe que essa palavra protestante, ela não existe mais no meio do povo religioso. Eles trocaram a palavra protestante como a palavra evangélico, porque o que eles estão protestando? Não protestam mais nada. Então o profeta chega a dizer, no parágrafo 70 da mensagem, a palavra falada da semente original, segunda parte, ele chega a dizer que os protestantes, quer dizer, os evangélicos, eles não têm Jesus. Então, esses dois grupos aí, irmão, não se cumprem no meio deles porque eles não têm Jesus. E o profeta chega a dizer assim, e o que eles têm é a imagem da besta. Então, veja qual é a parte das escrituras que se cumpre no meio deles. Apocalipse 13. Vamos ver aqui. Apocalipse 13, versículo 15. De Apocalipse, que é isso aqui, é a escritura que se cumpre no meio deles. Apocalipse 13. Olha aí, ó. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 em diante. Vamos pegar do versículo 14, diz assim, ó. De Apocalipse 13. Enganou os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta
Tá vendo? Uma imagem. Então é isso aqui que o irmão Branham diz que se cumpre no mesmo sistema religioso. E continua. Que receberá a ferida de espada e viveria. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo aí? Então, são essas escrituras, isso aqui que está se cumprindo dentro do sistema religioso, que é a imagem da besta, que é o comunismo. Foi isso que o profeta disse, que a imagem da besta é o ecumenismo. Ele disse que a imagem da besta é formada pelas igrejas. Seja Batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal, seja Tabernáculo da Fé, seja quem for. Elas formam o corpo da imagem da besta. Então o profeta chega a dizer que elas não têm Jesus. Então, por não ter Jesus, esses dois grupos, irmão, não são produzidos entre eles. Entre eles. Porque eles não têm Jesus. Agora, o que eles têm é a imagem da besta. Eu sei que isso soa muito estranho para algumas pessoas, mas é a verdade, irmão. Não podemos fugir da realidade que foi estabelecida por Deus através da sua palavra e através dos seus profetas e mensageiros. E nesses últimos dias, Deus levantou o seu último mensageiro, o seu último profeta, para trazer isso para nós. Então, esses dois grupos não se cumprem dentro do sistema religioso. Agora você diz, onde ele se cumpre, irmão? Esses dois grupos, irmãos, se cumpre debaixo da mensagem da hora. Isso é verdade. Isso foi durante toda as eras da igreja, começando de Éfeso até Laodiceia. Esses dois grupos se cumpriu debaixo da mensagem da hora. Como o sistema religioso não aceita a mensagem da hora, não aceita a revelação da hora, não aceita o profeta da hora, então esses dois grupos não se cumprem lá. O que se cumpre lá é a imagem da besta. Mas para aqueles que aceitam a mensagem, que creem na mensagem da hora, estão debaixo da mensagem da hora, da era que nós estamos vivendo, do profeta que nós estamos vivendo, esses dois grupos se cumprem neles. Aí você me pergunta, irmão, e quem são esses grupos? Que grupos são esses que o senhor está falando? O grupo é aqueles que são nascidos da carne e os que são nascidos do Espírito. Esses são os dois grupos. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses dois grupos. Começando por Jesus. Vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 3. Porque aqui, Evangelho de João, capítulo 3, olha aqui, ó, versículo 6 e versículo 7, você veja que Jesus fala sobre esses dois grupos. Os que são nascidos da carne e os que são nascidos do Espírito. E esses dois grupos, irmão, se cumprem com os indivíduos, com as pessoas que crêem na mensagem da hora. Preste bem atenção, certo? E capite isso que eu estou dizendo. Esses dois grupos, os que nascem da carne e os que nascem do Espírito, não se cumprem no sistema religioso. O profeta chega a dizer que ele se cumpre com o indivíduo, lá dentro do sistema religioso. Mas quando o indivíduo que está lá dentro do sistema religioso, seja Assembleia, Batista, Universal, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé, quando isso chega a eles saem. Porque eles não podem ficar lá dentro. Porque a única coisa que eles têm, que eles creem, que está se cumprindo neles, é a imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 em diante. Mas esses dois grupos estão se cumprindo com pessoas que estão crendo na mensagem da hora. Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e o 7. Olha o que Jesus está dizendo. Foi Jesus que falou sobre esses dois grupos. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhais de ter dito, necessário vos
é nascer de novo. Tá vendo aí? Então foi Jesus que falou sobre esses dois grupos. Agora, aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos voltar para Romanos, que Paulo também falou sobre esses grupos, esses dois grupos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que o apóstolo Paulo também falou sobre esses dois grupos, os que são nascidos da carne e os que são nascidos do Espírito. E esses dois grupos, irmão, se cumprem debaixo da mensagem da hora. Se cumpre aí. Não se cumpre no sistema religioso. O que se cumpre lá é a imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, 15 ao 16. É o que se cumpre lá. Mas para aqueles que estão debaixo da mensagem da hora, vivendo na hora do momento, na era do momento, esses grupos estão se cumprindo no meio desse povo. Vamos continuar aqui com Paulo. Em Romanos 12. Em Romanos capítulo 12. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Veja só. Paulo diz aqui, ó. Não se conformeis com esse mundo, os que nascem da carne. Porque mundo aqui, irmão, muitas pessoas interpretam mal essa escritura. Eles dizem, quando fala de mundo, eles dizem, você não pode viver lá no mundo bebendo. Não, mas tem vezes que esse mundo aqui, irmão, vem da palavra grega cosmos, que significa sistema. Isso refere-se tanto ao sistema natural lá fora, como religioso. E Paulo aqui está falando, em outras palavras, não se conformei com esta religião. Isso que Paulo está dizendo. Ou Paulo está dizendo assim, ó, não vos conformei com os que estão nascidos da carne, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, mas nasça do Espírito. Porque quem traz essa transformação pela renovação é o Espírito Santo. Não é outra coisa. É o Espírito Santo que traz essa transformação, essa renovação. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja aqui, ó, você só participa da vontade perfeita de Deus, irmão, quando você é transformado, quando você nasce do Espírito, não da carne. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos aqui para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo continua falando sobre isso aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 6. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 6. Veja aqui o que Paulo está dizendo aqui, ó. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. O nosso assunto é o novo nascimento e os dois grupos. E eu falei que esses dois grupos não se cumprem dentro do sistema religioso. O que se cumpre lá dentro do sistema religioso é a imagem da besta. Esses dois grupos, que é o nascer da carne e o nascer do Espírito, se cumprem debaixo da mensagem da hora, com aquelas pessoas que crê na mensagem da hora. Essa é a realidade. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Veja que Paulo aqui está falando do nascimento da carne. E ele continua. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sobre a lei. Tá vendo aí? Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que se chama Abba, Pai. Então veja aqui, irmão, que coisa linda. Paulo aqui está dizendo aqui, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, estavam reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quer dizer, aí você pode dizer, não, irmão Jesus, mas aí está falando do mundo aí fora. Mas que você continuar, você veja que ele fala da lei. Então, está falando daqueles que estão debaixo dos primeiros rudimentos. Como hoje nós temos no nosso meio muitas pessoas que dizem assim, ó, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso é correto. Eu tomo a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé e vinho, isso também é correto. Eu não creio em 3 deuses, eu creio num único Deus, isso também é correto. Eu creio que Deus enviou um profeta, isso também é correto. Mas só que eles continuam aí, não saem daí. Eles passam a vida toda aí debaixo desse ensinamento, desse primeiro rudimento. Eles não querem adiantar, eles não querem prosseguir, eles não querem caminhar. É por isso que eu disse a você, irmão, que esses dois grupos, o nascer da carne e o nascer do espírito, se cumpre debaixo da mensagem da hora. Não se cumpre no sistema religioso. O que se cumpre lá é a imagem da besta. Mas debaixo da mensagem da hora é onde esses grupos se cumprem. O nascer da carne e o nascer do espírito. Vamos adiante aqui. Vamos para a última escritura. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 aqui. Livro de Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Veja o que é que Paulo está nos ensinando, está nos falando sobre esses dois grupos. Que quem ensinou esses dois grupos foi Jesus. Jesus que falou sobre os nascidos da carne e os nascidos do espírito. O irmão Brana disse que foi a primeira doutrina que Jesus pregou, que foi a doutrina do novo nascimento. E dentro dessa doutrina, Jesus separou esses dois grupos, os nascidos da carne e os nascidos do espírito. Veja aqui, ó, Hebreus 6, do versículo 1 ao 3. Pelo que deixai o rudimento da doutrina de Cristo. Meu Deus, olha o que Paulo está dizendo. Não, vamos dar uma parada aqui e examinar o que é que Paulo está dizendo. Paulo, irmão, foi o primeiro anjo da primeira era. Paulo foi o primeiro anjo da primeira era. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus. Olha aí. Porque essas coisas aqui, irmão, são o primeiro rudimento. E Paulo está mandando deixar e fazer o quê? E prosseguimos a perfeição. Meu Deus. Meu Deus. Vamos adiante. E da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Isso que não quer dizer, irmão, que você pregue, não deve de pregar isso. Continue pregando, mas vá até onde Deus permitir. Mas o importante é que você deve seguir, deve caminhar para a perfeição. E veja aqui o que Paulo continua dizendo aqui, ó, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o bom celestial e fizeram participante do Espírito, você veja, esse nasceu da carne, teve um momento da sua caminhada que eles participaram do Espírito. Sabia disso? Eles receberam o Espírito. O profeta, que você for estudar a mensagem do profeta, é um assunto que depois eu quero trazer aqui no canal, sobre as virginécias, que é um assunto que poucas pessoas pregam. Todo mundo só quer pregar sobre as virgens prudentes, mas não quer pregar sobre as virginécias. E as virginécias, irmão, está dividida em 3 grupos. As virginécias está dividida em 3 grupos. Tem aquele grupo que recebeu o Espírito Santo misturado, o irmão Brano ensina isso. Receberam o Espírito Santo misturado com água. Tem aquele grupo que recebeu o Espírito Santo, quer dizer, participaram do Espírito Santo,
mas perderam. E tem aquele grupo que esse é o pior. Eles não receberam o Espírito Santo. Eles receberam a marca da besta. Então isso aí é muito... Isso aí são os 3 grupos que dividem as virginécias. Os que têm o Espírito Santo misturado com água, os que receberam o Espírito Santo, mas perderam, e os que receberam a marca da besta. São os 3 grupos que compõem as virginécias. Mas você veja aqui, que pode dizer aqui, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o bom celestial e fizeram participante. Quer dizer, uns participam, mas misturado, e outros participaram, mas depois perderam. Participante do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6. E recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Veja aqui, irmão, Paulo falando desses 2 grupos. Dos grupos que nasceu da carne e do grupo que nasceu do Espírito. Agora você veja que Paulo aqui, ele mostra que os que nasceram da carne, eles participaram do Espírito, mas perderam, recaíram. E eles que recaíram, não tem como se levantar. Não tem, porque senão eles voltam a crucificar Jesus novamente. Por isso que hoje, irmão, o irmão Brana, na mensagem acusação, ele faz uma afirmação e chega a dizer que eles, os pregadores, estão crucificando Jesus pela 2ª vez. Ele diz que essa crucificação começa lá do púlpito. Não começa do meio dos irmãos, não. Começa do púlpito até os irmãos. Aonde estão fazendo isso? Crucificando Jesus pela 2ª vez, porque eles estão afirmando uma coisa que eles não têm. Que eles não têm. Mas muito bem, agora vamos aqui, irmão, entrar na mensagem do profeta, para nós vermos esses 2 grupos. Como eu falei, que esses 2 grupos, os que nascem da carne, olha, é os que nascem da igreja, é as virginécias, e os que nascem do Espírito, é os que nascem de Deus, é os que nascem da palavra, é as virgens prudentes, é a noiva de Cristo. Os que nascem da carne é a igreja natural. E os que nascem do Espírito é a igreja espiritual. E esses 2 grupos, irmão, estão se cumprindo debaixo da mensagem da hora. Eles não se cumprem dentro do sistema religioso, não. Eles se cumprem dentro da mensagem da hora. Muito bem, vamos aqui abrir no livro A Marca da Besta e o Selo de Deus, irmão. Isso aqui, que tem uma pergunta muito importante que fizeram para o profeta. Aqui, página 170. Livro A Marca da Besta e o Selo de Deus, página 175. Página 175. Eu queria dizer para os irmãos que nos nossos vídeos sempre aparece uma zoada aqui, a zoada ali, mas isso é porque a gente grava aqui da nossa residência e nós temos um quintal, tem um cachorro, tem essas coisas, mas foque no conteúdo da mensagem. Deixa essa zoada para lá. Veja aqui. No livro A Marca da Besta e o Selo de Deus, na página 175, começando do parágrafo 130, tem uma pergunta aqui, irmãos, que fizeram para o profeta, que é, preste bem atenção, o que perguntaram para o profeta, aí você vai entender esses 2 grupos. O grupo que nasce da carne, que é a igreja natural, é as virginécias, e o grupo que nasce no Espírito, que é aqueles que nascem da palavra, aqueles que nascem de Deus, que é as virgens prudentes, que é a igreja espiritual, a noiva de Cristo. Vamos lá. Olha a pergunta que fizeram para o irmão Brana. Somente aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo estarão no arrebatamento da igreja ou será para todos os crentes? Olha aí. Em outras palavras, os que nascem da carne, os que nascem do Espírito, preste bem atenção, os que nascem do Espírito, os que receberam o novo nascimento,
Os que receberam o batismo serão só para os que vão no rapto? Ou será para todos crentes? Ou será para todo mundo? Veja a resposta do profeta. Não temos tempo para justificar essa. Mas, irmão, somente a noiva do Espírito Santo estará no rapto. Em outras palavras, somente os que são nascidos do Espírito, somente o grupo do Espírito, somente as virgens prudentes, somente a igreja espiritual, somente a noiva estará no rapto. Vê? Os outros quem? Quem são esses outros? Os que nasceram na carne, os que fazem parte da igreja. Os outros não se perderão. Não, eles não estão perdidos. Isso que é importante. Muitos acham porque não recebeu o Espírito Santo, não recebeu o novo nascimento, não faz parte da noiva, está perdido. Não, não está perdido. Mas vai passar pela grande tribulação. O profeta diz assim, ó. Veja, quem vai julgar a terra? Ele faz uma pergunta. Os santos, Daniel disse, eu vi chegar os anciãos de dias e ele veio com milhares de seus santos. Correto? O rapto, a igreja tem ido, a igreja espiritual, a noiva de Cristo, as virgens prudentes. Então eles descem e o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Correto? Outro livro foi aberto, que era o livro da vida. O livro da vida, irmão, não é muitas pessoas pensam que no dia do julgamento Deus vai abrir um livro. Não, o livro da vida representa os crentes santificados que não haviam recebido o Espírito Santo. Apenas foram santificados, mas não foram batizados com o Espírito Santo. Em outras palavras, não nasceram do Espírito. Apenas nasceram da carne. Apenas se tornaram igreja, mas não faziam parte da noiva. Então, eles vão passar pela grande tribulação e vão ser julgados no dia do julgamento final. Tá vendo? E outro livro foi aberto, que era o livro da vida. Armando Brando disse, os crentes santificados que não haviam recebido o Espírito Santo. Então, meu irmão, veja só esses dois grupos aqui. E o profeta continua, no parágrafo 131. Jesus não ensinou que 10 virgens saíram ao encontro do noivo? Todas eram virgens, puras e santas. Isso é Mateus 25. E essas foram dormir e não receberam o Espírito Santo. E estas receberam o Espírito Santo. Quer dizer, as virgens nécias dormiram e não receberam o Espírito Santo. E as virgens prudentes receberam o Espírito Santo. E tinha azeite em suas lâmpadas. E quando o noivo chegou... E uma coisa aqui, irmão, eu quero frisar. Que o noivo ainda... Muitos estão esperando o noivo chegar. É por isso que não receberam o Espírito Santo. Todos esses crentes da mensagem que diz que a segunda vinda ainda vai acontecer, eles não nasceram do Espírito. Porque que eles tivessem nascido do Espírito, eles estavam pregando que a segunda vinda já deu início. Então veja aí, irmão, a diferença das coisas. E o profeta continua. E quando o noivo chegar, hoje eu já digo assim, o irmão Brana pregou isso em 54. O noivo ainda não tinha chegado ainda não. Mas hoje eu digo assim, olha o que eu digo assim, ó. E o noivo já veio. E o noivo já veio. E o profeta continua. Veio uma voz. E essa voz também já veio, irmão, que foi a voz do sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. Clamando. Então disseram, ó, deixe-nos entrar. Dá-lhe um pouco de vosso azeite. Ele disse, vai até os que vendem e comprem. Orem. Cumprem não agora. Quer dizer, olha que o irmão, vá até os que vendem e comprem. Aí ele diz assim, orem. Quer dizer, através da oração,
Você vai comprar isso, mas eles não conseguem, irmão. Comprem agora, mas eles não conseguiram. Tá vendo, irmão? E quando estavam fora, as outras virgens, que são as virgens prudentes, entraram para a ceia das bodas. Casaram-se, irmão. Por isso que eu digo que o casamento do cordeiro, do noivo e a noiva, de Cristo e a noiva, já aconteceu em 63. Irmão, eu queria fazer aqui, parar aqui um pouco e abrir um parênteses. A gente sabe que terça-feira agora foi 28 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu lá no Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos, uma nuvem misteriosa. E eu queria perguntar aqui, para os irmãos da mensagem, para os pregadores, os irmãos da mensagem, que eu sei que no meu canal tem pessoas de outras igrejas que são inscritas no meu canal, mas há uma grande parte da mensagem. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. E que vocês podem depois colocar aí nos comentários o que vocês já acham disso. Aquela nuvem que apareceu em 63, em 1963, no dia 28 de fevereiro. O que aquela nuvem significa? Qual é o significado daquela nuvem e o seu comprimento? Eu queria falar isso aqui e queria deixar isso aqui no ar para vocês. E vocês deixem no comentário o que vocês acham, o que significa aquela nuvem de 63, de 1963, no dia 28 de fevereiro. Qual é a importância daquela nuvem? O que aquela nuvem representa para nós? Tá bom, meus irmãos? Vamos aqui. E o profeta continua. As outras virgens entraram para a ceia das bodas. Eu estou lendo a mensagem, a marca da besta e o selo de Deus, aqui no parágrafo 131. E elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde estavam, lamentavam e rangiam os dentes. E a gente sabe, irmão, que essas trevas exteriores é a grande tribulação. Depois que a noiva, os que nasceram do Espírito, os que fazem parte da igreja espiritual, subir, os que não fazem parte, eles vão para a grande tribulação. Essa é a verdade. E agora, o profeta continua aqui, no parágrafo 132. Vocês mulheres, ele diz assim, ó, vocês mulheres, vocês que pegam um molde é aquele desenho para cortar roupa, ele diz assim, é um bom pedaço de pano, a mesma qualidade do outro, mas vocês pegam assim, colocam o molde de acordo com o jeito que vão cortar. Então cortam. Isso é com vocês, mas vocês pegam o pedaço de tecido que cortam ao fazer sua roupa e o colocam do lado, e o resto é usado. É um tecido bom quanto o restante, mas por eleição você escolheu aquele, correto? O restante é tão santo e tão bom e tão raro quanto o outro, mas foi sua escolha. E Deus prometeu que iremos no arrebatamento por eleição, por predestinação. Só a noiva vai, irmão. Não importa o movimento que você faça, mas só a noiva foi eleita e predestinada, porque Deus colocou um molde sobre a peça de pano, fez o corte, aquele que foi eleito, ele separou, e o que não foi para ir, ele deixou de lado. E a Bíblia diz, mas os mortos não viveram até que os 1000 anos se acabem. Não é isso? Então somente vocês não estarão perdidos, mas a noiva cheia do Espírito Santo irá no rapto. E o restante delas passará pelo julgamento. Tá vendo aí, irmão? Então, os que nasceram do Espírito é o único grupo que vai no arrebatamento. O único. E os que nasceram da carne vai ficar para passar pela grande tribulação. Graças a Deus, irmão. Que coisa tremenda. Isso é uma coisa profunda. Vamos mais aqui adiante. Vamos mais adiante aqui com a mensagem. Nós já estamos quase perto de terminar. Mas antes disso, deixa eu ler outra escritura
Eu queria ler aqui na primeira carta de João. Primeira carta de João, para depois a gente ler aqui outros parágrafos, para a gente... Estamos perto de terminar. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Preste bem atenção. Preste bem atenção. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Agora, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aqui, ó, pecado está no singular, porque está falando do pecado original, que é a incredulidade. E hoje, irmão, muitos crentes, muitos pastores da mensagem estão vivendo na prática do pecado. Quer dizer, estão sendo incrédulos, não estão crendo na palavra de Deus. Não estão crendo na Bíblia. Aí isso mostra que tipo de nascimento eles nasceram. Eles nasceram da carne. Eles estão fazendo parte do grupo dos que nasceu da carne. E aqueles que estiverem fazendo parte do grupo que nasceu na carne, o seu destino, a sua direção é para a grande tribulação, irmão. Vão perder o arrebatamento, vão perder o milênio, vai passar pela grande tribulação e depois vai ser julgado pela igreja que nasceu do Espírito. Essa é a verdade. A igreja que nasceu do Espírito, que é as virgens prudentes, que é a noiva de Cristo, vai estar no julgamento, julgando junto com Jesus todos aqueles que não receberam o Espírito Santo. Qualquer um que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso foi a primeira carta de João, que nós lemos aqui, capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 3, versículo 9. Agora, vamos ver aqui como é que o profeta de Deus, irmão. Eu já preguei sobre isso, mas eu queria deixar mais uma porção para a gente aprender mais luz sobre esse assunto. Aqui no livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 2, na página 320. Aqui, página 320, certo? Parágrafo 133. Livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 2. E aqui, olha o que o irmão Branham pregou. Ele pregou isso em 1959. Parágrafo 133. Ele está explicando, olha, ele está explicando 1 João, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 3, versículo 9. Ele pegou essas duas escrituras e fez a conexão e trouxe a revelação. Veja o que ele disse. Se dizemos que não temos pecado, todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Aquele único Romanos. Romanos aqui, tá vendo? E fizemos Deus mentiroso. Ele disse que vocês pecaram. Se você diz que você não pecou, a irmã Branice, no 134. Ele diz assim, ó. Eu nasci na igreja batista, na igreja metodista, na igreja pentecostal, na igreja presbiteriana. Eu nasci ali. Agora eu vou abrir um parênteses e vou botar assim. Eu nasci no tabernáculo da fé. Aí o irmão Branham disse, isso não faz a mínima diferença. Você pode ser, irmão, as pessoas hoje, sabe, os religiosos hoje, eles chegam para você, eles não perguntam que você é um crente, que você é um cristão, dizem assim, ei, de qual igreja você é? Mas o irmão Branham está dizendo que isso não faz mínima diferença. Até, irmão, até o povo da mensagem. Irmão, eu sempre tenho dito aqui no meu grupo, no meu canal aqui, que nós temos algo que o povo da religião não tem. Eles só têm Bíblia e teologia. Nós temos Bíblia, história e temos a revelação profética. Mas ainda tem irmãos que ainda perguntam para o outro, você é de qual igreja? Você é de qual companheirismo? Isso aí, irmão, o irmão Branham diz assim, ó, isso não faz a mínima diferença. Você tem que ser nascido de novo, fora disso, quer dizer, fora do sistema. É por isso, irmão, que esses dois grupos não se cumprem dentro do sistema religioso.
Você tem que ser nascido de novo fora disso. Por quê, irmão? Quando você estiver dentro do sistema religioso, seja batista, seja da Igreja Universal, seja do Tabernáculo da Fé, seja do Companheirismo de Goiânia, seja do Companheirismo de Santa Catarina, seja de qualquer companheirismo for, que você estiver lá dentro, você tem que sair para nascer de novo. Olha o que o irmão Brano está dizendo aqui, ó. Você tem que ser nascido de novo fora disso. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu preguei sobre o novo nascimento depois das eras, né? Veja aqui que o irmão Brana está confirmando isso que eu preguei. Você tem que ser nascido de novo fora disso, correto? Se dizemos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso. E a palavra, a qual é a verdade, como sabe que a palavra é verdade? No princípio era o verbo fez carne, santificai na palavra, a tua palavra é verdade. Ele é a palavra, vê? E a palavra, ou Cristo, não está em você. Tá vendo, irmão? Que você não tiver o novo nascimento. Não importa que você seja da Igreja Batista, da Igreja Universal, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé, Companheirismo de Caiçara, Companheirismo de Nogueira, pode ser de qualquer um. Mas que você não tiver nascido, não adianta. O irmão Brano diz que Cristo não está em você. Ele era a palavra. Quando sabe disso, vê? Muito bem. Teremos que ler esta forma. Se dizemos que não pecamos, fazemos mentiroso e Cristo não está em vós. Vê. Veja, quando você diz que você pecou ou que você não tem pecado, você está errado. Meu Deus. Agora aqui, ó, no 135 do livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 2, ele diz: agora, vamos voltar aqui para este outro versículo, foi o que a gente leu. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aí ele faz uma pergunta. Agora, o que é pecado? Isso é uma pergunta. Irmão, eu preguei aqui no meu canal, que você for lá no canal, vai ver que eu preguei sobre o pecado original. Irmão, deixa eu te dizer algo aqui. Deixa eu abrir esse parênteses e falar algo aqui. A mensagem, irmão, chegou aqui no Brasil em 1959. Se eu não estiver equivocado, através do missionário Martins. Ele trouxe a mensagem aqui para o Brasil. Quando a mensagem chegou aqui no Brasil, o irmão Branham estava vivo. Irmão, desde aquele tempo até agora, 2023, ainda, irmão, tem pastores dessa mensagem, pregadores dessa mensagem, que diz que o pecado original foi sexo. Que você entra no YouTube, você vai encontrar pastor da mensagem dizendo isso. Mas o irmão Branham está dizendo assim, ó a pergunta que o irmão Branham faz. O que é o pecado? Aí ele diz assim, quem responde? Alguém? Aí ele diz assim, ó, incredulidade. Então, o pecado original, irmão, não foi sexo. Eu preguei isso no meu canal. Teve um pregador que ficou admirado com isso. Mas o pecado original não foi sexo. Agora, o fruto que Adão e Eva comeu, isso sim. Mas o pecado, porque antes deles cometer o ato sexual, primeiro eles pecaram. E esse pecado original foi incredulidade. E o profeta disse que esse pecado começou no céu. Por isso que teve aquela batalha de Miguel e o diabo. Miguel, que é Cristo, e o diabo lutaram e Cristo expulsou ele para a terra. Então o pecado original é incredulidade. Não esse negócio de dizer que o pecado original foi sexo, isso é mentira. Isso é uma mentira. Mas o pecado original é incredulidade. O irmão Branham continua. É isso que a Bíblia diz. Tá vendo? Há somente um pecado e este é a incredulidade. Meu Deus. Aí na Bíblia você vai encontrar pecado no singular e pecado no plural. Qual é a diferença? Quando você lê, irmão, na Bíblia, pecado no singular, aí tá falando do pecado original, que é a incredulidade. E quando você lê na Bíblia pecado no plural, pecados, aí tá falando dos atributos. Por que você bebe? Por que você mente? Por que você rouba? Por que você fuma? Por que você faz essas coisas? Porque você é um incrédulo. Que você não fosse, você não fazia essas coisas. Mas vamos adiante. Correto? Ele diz assim, ó. Há
somente um pecado, este é a incredulidade. Correto? Aquele que não crê está condenado. Vê assim o único pecado. Agora, se você dizer, bem, agora, espere um pouco, eu creio que eles podem ter recebido o Espírito Santo daquela forma, daqueles dias, mas eu não creio que seja para agora. Mas, irmão, a Bíblia diz, a promessa é para vós e os vossos filhos. Você está pecando. Você está pecando bem ali. Você está descrendo no que Deus disse. Tá vendo aí, irmão? Oh, mas a era continua. Quem disse que a era acabou? Mas o profeta disse que a era terminou, irmão. O profeta disse que para os seres ser revelado, e os seres é Cristo, a era tinha de acabar. Então aqueles que querem ainda continuar na era, dizendo que Laodiceia continua, que Deus já está trabalhando, porque Deus, irmão, escuta o que eu vou dizer a você. Deus não está mais trabalhando dentro da era de Laodiceia, não. Ele está fora de Laodiceia. Jesus Cristo não trabalha mais dentro das eras de Laodiceia. Ele está fora. Então Laodiceia morreu. E que você, que ainda diz que nós estamos na era de Laodiceia, que Deus já está trabalhando dentro da era de Laodiceia, você está mentindo, você está pecando. Você está descrendo no que Deus disse através do seu profeta. Vamos adiante. Parágrafo 136 da mensagem Conduta e Doutrina da Igreja, volume 2. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Bem agora, é que nós fomos ensinados. Eu não me importo como você foi ensinado. A Bíblia diz que a palavra toda do homem seja mentira e a minha verdade. Correto? Você diz, bem, principalmente ele é o mesmo, mas você quer dizer que ele é o mesmo? Sim, na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando ele estava aqui. Eu não posso crer nisso. Você está pecando, vê? Você está pecando, e aquele que é nascido de Deus, do Espírito de Deus, não diz tais coisas. Se ele diz que tem o Espírito Santo e diz tais coisas, esta é a evidência que ele não tem. Amém, meus queridos? Então aqui está, irmão, o novo nascimento e os dois grupos. E esses dois grupos estão se cumprindo fora do sistema religioso. Ele está se cumprindo debaixo da mensagem da hora. E esses dois grupos são os que nascem da carne, que é o que nasce da igreja, e os que nasceram da igreja vão passar pela grande tribulação, depois vão ressuscitar para ser julgado no dia do julgamento do trono branco. Mas os que nasceram do Espírito é a igreja espiritual, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que fazem parte da noiva, esses serão arrebatados. Reinará no milênio por 1000 anos, e no dia do julgamento final, eles vão julgar a humanidade com Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Então, vamos encerrar aqui esse nosso assunto sobre o novo nascimento, e futuramente nós vamos voltar com mais esse assunto, porque tem muita coisa, tem muito material sobre o novo nascimento. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like e aperte o sininho. E que Deus abençoe todos vocês. E um forte abraço e shalom para todos.